Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Big Tricolor, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Vamos falar aqui do Dorival na seleção, vamos falar aí do novo lateral direito do São Paulo, tá voltando, exatamente, vamos falar aqui disso também. E também aí um pouquinho do jogo do São Paulo de ontem aí sobre o Goiás, vitória de 2-1 de virada, né? Resultado importantíssimo aí para o São Paulo que coloca o Tricolor na terceira colocação aí do campeonato. São Paulo que continua muito bem, obrigado. Rapaziada, primeiramente vamos falar aqui do Moreira. O Moreira, lembra dele? Surgiu muito bem nas categorias de base do São Paulo, jogador que tem dupla cidadania, inclusive joga na seleção de base também de Portugal. Jogador muito bom tecnicamente, né? Faz várias funções, inclusive joga na direita, na esquerda, joga no meio e também chegou aí no começo, quando ele chega no time principal do São Paulo, o Rogério Ceni começa a dar oportunidades para ele, fatalmente, dificilmente não seria titular desse time e fatalmente acabou se machucando, tendo uma contusão e agora está de volta, né? Depois de meses aí parado, o Moreira aí já começa a treinar em campo, né? Fazer treinamento em campo, aquela transição. Perguntada aí na coletiva aí pro Dorival após o jogo contra o Goiás, o Dorival exatamente fala isso, que o jogador mais provável, aquele que deve voltar mais rápido, né? O próximo a voltar está à disposição é exatamente o Moreira. Então o São Paulo ganha uma opção na lateral direita, e hoje nós temos o Rafinha, o Orejuela e o Natan, mas quem joga mesmo é o Rafinha, né? Os outros dois aí, o Orejuela e o Natan, eles não vêm jogando. E tem também o Rai Ramos, que joga o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, aí de vez em quando, mas o Rai Ramos não pode jogar a Copa do Brasil. Moreira vai ser um reforço excelente, né? Muito bom reforço para o São Paulo, e aí porque ele deve revezar ali com o Rafinha, como eu já disse aqui para vocês e venho dizendo sempre, em condições de jogo, o Moreira deve ser titular aí, alternando partidas aí com o Rafinha, porque o Rafinha também vem jogando bem, apesar de que esse jogo contra o Goiás ele não foi tão bem. Quem deve assumir a posição quando chegar mesmo deve ser o Igor Vinícius. Eu creio que o Igor Vinícius, o Moreira ali, o Rafinha vão se alternar muito aí, mas é mais um jogador importante para o São Paulo esse Moreira aí na lateral direita, até porque a gente precisa realmente de um outro lateral, porque a gente vem tendo só o Rafinha, esses que o São Paulo tem ali nenhum tá dando conta e nem jogar eles estão jogando. Então, que bom, né? Falar em jogador que volta, vocês viram o David, gente do céu, hein? Na mão do Dorival, até o David jogando, hein? O David, inclusive, entrou. Todo mundo já fala, David, não, o Dorival tá errando em escalar David. O Dorival coloca o David. O David fez o gol da vitória ali aos 45 do segundo tempo. O gol que decretou a vitória do São Paulo. O São Paulo fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo não foi tão bem. Faltou aquela intensidade. Toque de bola o São Paulo teve muito, mas faltou aquela intensidade que veio no segundo tempo, com várias chances criadas. São Paulo pressionando, cruzando bastante bolas na área. E foi no cruzamento desse, né, do escanteio de novo do Elton Rato, que o David fez o gol. Vale lembrar que no primeiro tempo o Pablo Maia vinha sendo bastante criticado pela torcida, né? Nas redes sociais a gente acompanha e via que o Pablo Maia não fazia um bom jogo. Mas Dorival bancou o mesmo time para o segundo tempo, voltou o mesmo time. E aí o Pablo Maia faz o gol de empate, com aquele chute dele de fora da área. Dessa vez desvia no zagueiro do Goiás, mas fez gol, empatou. E aí depois, de novo, né? Uma jogada do Pablo Maia de fora da área, ele chuta o goleiro, rebate. Sai o escanteio e o São Paulo faz o gol. Vê que o Dorival tem o time na mão, né? Ele em pouco tempo aí, um pouco mais de um mês, conseguiu fazer o que um ano e meio outro técnico, ex-técnico Rogério Ceni não fez. E é esse trabalho que o Dorival vem fazendo, que está animando os torcedores, né, que está deixando aí os torcedores realmente entusiasmados aí, né, com a possível classificação aí para a Libertadores, quem sabe um título da Copa do Brasil, quem sabe um título da Sul-Americana. É esse trabalho que o Dorival está encantando nas redes sociais, que é Dorival Diola, Mr. Dorival, Dorival Santana, enfim, tem vários adjetivos aí para o Mister. Realmente, ele está fazendo um trabalho espetacular. Dorival já tinha feito um trabalho muito bom lá no Ceará, fez um trabalho agora
fez um trabalho muito bom no Flamengo, onde ele ganhou 2 títulos, né? Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E agora já surgem aí os rumores do Dorival na seleção brasileira. Vamos falar disso aqui agora, é importante a gente falar que é o seguinte. No momento que surge, né, no momento que o São Paulo ressurge das cinzas, com um treinador que ninguém botava fé, que ninguém acreditava, que dizia que ele estava se apequinando, né, que ele não era técnico para o São Paulo, que nesse momento o Dorival merecia ir para um time maior, até para o Corinthians, né? Dizia aquele repórter lá, que eu não me lembro o nome lá, o Dorival merecia ir para o Corinthians, né? O Corinthians, que a gente sabe, tá brigando aí para não cair. Imagina se ele tivesse ido para o Corinthians, talvez teria até melhor o Corinthians, São Paulo que estaria mal nas mãos do Rogério, mas quis o destino colocar o Dorival no São Paulo. E como ele disse, tudo acontece no momento certo, é o momento mágico dele no São Paulo. Perguntado para ele na entrevista, Dorival, você pintar o convite da seleção e agora a seleção está querendo um técnico, você acha que para você esse é o momento de você pintar na seleção, Dorival? Agora todo mundo especulando, aí muita gente especulando você na seleção e isso só vai aumentar. Dorival disse o seguinte, tudo tem o seu momento. Eu estou fazendo meu trabalho, estou trabalhando seriamente aqui todos os dias, a gente está fazendo um ótimo trabalho, mas tudo tem o seu momento. Eu estou tranquilo, estou com a mente tranquila, né? Agora, vamos aguardar. Palavras do Dorival. Ele diz que torce demais para que o próximo treinador da seleção brasileira seja um brasileiro. Nas palavras dele, deu para entender nas palavras dele, tomara que não seja um estrangeiro, para que o Brasil continue fazendo esses bons trabalhos com os técnicos brasileiros, como o Brasil sempre teve. Então, já surgem os rumores, tá, do convite aí para o Dorival pintar na seleção brasileira. Rapaziada, deixa aí nos comentários aí. E agora, hein? E se ele for convidado? Vocês acham que o Dorival vai para a seleção? Vocês acham que ele recusa a seleção? Vou dar a minha opinião. Quem vai ser o técnico da seleção? Quem deve ser, tá? Infelizmente, para nós, o técnico da seleção deve ser o Dorival Júnior. Vou te explicar por quê. Se o Ancelotti lá do Real Madrid, que é a seleção brasileira, a CBF gostaria de contar, não aceitou o convite, pediu um tempo mais, a CBF quer logo contar com esse técnico. O primeiro plano da CBF é o Ancelotti lá do Real Madrid. Pois bem, vamos aguardar, a gente não sabe como que estão as tratativas lá com o Ancelotti. Mas se voltar aqui para o Brasil, o Dorival é a primeira opção, penso eu. Por quê, rapaziada? Se a seleção brasileira quiser realmente um técnico brasileiro, quem que ela vai levar? O Luxemburgo não é mais técnico para a seleção brasileira. Muitos dizem que ele não é mais técnico nem para time. O técnico do Atlético é um estrangeiro, o técnico do Palmeiras é um estrangeiro, o técnico do Flamengo é um estrangeiro. Vários técnicos dos times brasileiros são estrangeiros. Mano Menezes está lá no Inter, já passou pela seleção. Eu não acredito no Mano Menezes de novo na seleção. O do Palmeiras é um estrangeiro. Seria ele um bom técnico para a seleção? Não estou dizendo que gostaria de um estrangeiro, estou dizendo que ele seria um bom técnico para a seleção. Ele é bom. Acho que de todos que tem aqui no Brasil hoje, ele é o melhor. Muito bom, tá? O Dorival, como técnico brasileiro, na minha opinião, aparece como candidato mais forte para dirigir a seleção brasileira. E é essa a minha preocupação. Se surgir o convite, eu acho que ele não vai recusar. Eu acho que o Dorival já viveu toda a carreira dele e todo técnico tem um sonho de ir para a seleção brasileira, né? E dificilmente eu acho que ele recusaria. A gente já teve um técnico brasileiro, o técnico Muricy, que acabou recusando, né? Mas ele estava no Fluminense e tinha um acordo com o Fluminense. Na época, ele até já contou essa história que ele falou para o presidente da CBF e falar com o Flamengo, não, você resolve lá. Então não, vou continuar no Fluminense. Você não quer ir lá falar com o presidente do Fluminense? Na época o Ricardo Teixeira não foi falar e ele também não foi para a seleção. Foi firme, foi forte ali nas suas palavras e não foi, continuou no Fluminense. Agora é o seguinte, se pintar o convite para o Dorival, na minha opinião, repito, eu acho que ele vai para a seleção e aí nós vamos perder esse treinador. Torço muito para que tirem os olhos do Dorival Júnior. O pior é essa mídia tradicional que agora vai ficar colocando o Dorival na seleção. Porque eles não aguentam, né? São duas coisas. Eles não aguentam ver
o São Paulo evoluir, eles não querem que o São Paulo evolua e eles querem um técnico para a seleção, né? E se for um brasileiro, melhor ainda. Então, rapaziada, é preocupante sim. Apesar de todo esse trabalho espetacular que o Dorival faz no São Paulo, com o mesmo time que era do Pardal, né, do Rogério Ceni, ele pega os mesmos jogadores, ele não teve reforço nenhum e ele transforma num time super competitivo, um time que as pessoas já começam a dizer que já se torna favorito para alguma coisa. São Paulo não é favorito para nada, deixa o São Paulo trabalhar quietinho, como o Dorival falou. Então, é preocupante sim essa situação. Eu fico preocupado porque eu não gostaria de vê-lo na seleção agora, ele estando no São Paulo. Ele podia estar, se ele estivesse no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, no Atlético, mas no São Paulo, justamente no momento que a gente arruma a casa, que arruma o time ganha novos ares, é uma outra cara, é um outro time, né? Um torcedor lotando o estádio, um torcedor gritando o nome do Dorival antes dos jogos, né? E tomara, se surgir o convite, que deve surgir o convite, não duvido nada, se tratando de CBF também, né, rapaziada? E assim, imerecidamente também, se for falar do Dorival, ele merece. Falar de seleção, né? Não vamos ser hipócritas, logicamente, mas se falando de seleção, ele merece sim. Mas é uma pena para nós do São Paulo estarmos a ponto de perder o técnico Dorival Júnior. Deixa aí nos comentários também se você acredita aí no Dorival na seleção. Valeu, rapaziada? Obrigado se você chegou até aqui e não é inscrito no canal. Se inscreva aí no canal do Big Tricolor, deixa o like, compartilha esse vídeo. Ative o sininho aí para você receber sempre as notificações. Não esqueça, ative o sininho. A gente tem vídeos diariamente aqui, onde a gente traz notícias aqui exclusivas também do São Paulo. Valeu, forte abraço a todos, tenham todos aí um ótimo dia aí. Valeu, galera, abraço e como sempre, vamos São Paulo, tamo junto.